Fala, nação tricolor! O momento é de expectativa total para o próximo desafio do Bahia na Copa Sul-Americana, e as notícias que chegam nos bastidores agitam o torcedor que acompanha tudo de perto. O esquadrão finalizou sua preparação para enfrentar o América de Cali, mesmo sem revelar muita coisa oficialmente, algumas pistas importantes surgiram. A equipe comandada por Rogério Ceni realizou um treino focado, com direito a vídeo de análise das falhas e acertos contra o Fortaleza, seguido por atividades físicas e uma movimentação tática de olho no duelo decisivo. Um detalhe interessante foi a presença do atacante William José, flagrado nas imagens ao lado do elenco, o que indica que o jogador pode, sim, ser uma das novidades na partida. A volta do centroavante pode ser um trunfo precioso, principalmente se o confronto for equilibrado e decidido nos detalhes. A partida será fora de casa, no Estádio Olímpico Pascoal Guerreiro, na Colômbia, que tem capacidade para 35 mil torcedores e leva o nome de um poeta colombiano do início do século passado. O gramado parece estar em boas condições, o que é um bom sinal para o estilo de jogo do Bahia, que depende muito de transições rápidas e da velocidade pelos lados. Além disso, tem um fator extra que pode motivar ainda mais o elenco, a premiação da Copa Sul-Americana. Passar pelo América de Cali garante ao clube mais $600 mil, o que na conversão atual gira em torno de R$3.400.000. Um bom dinheiro entrando em uma janela de transferências, que pode fazer toda a diferença para o planejamento do segundo semestre. Se avançar ainda mais, as cifras só aumentam. Chegar às quartas de final, por exemplo, rende quase R$4 milhões, e o grande campeão pode embolsar até 30 milhões. Com isso, vencer se torna mais do que apenas um objetivo esportivo, mas também uma questão financeira estratégica. Inclusive, vale lembrar que, se o Bahia confirmar a classificação, o adversário nas oitavas de final será ninguém menos que o Fluminense, atual campeão da Libertadores. Um confronto brasileiro de peso, com cara de decisão antecipada, que promete esquentar ainda mais a competição. Mas se dentro de campo o foco está total na Sul-Americana, fora dele o mercado da bola segue movimentado. E uma das principais novelas dessa janela é a busca por um novo goleiro. O nome que tem circulado com mais força é o de Patrick Sequeira, arqueiro de 26 anos que atualmente defende o Casa Pia, de Portugal. De acordo com fontes próximas à negociação, o atleta já teria demonstrado interesse em vestir a camisa do Bahia, e o acerto com ele e seu staff está encaminhado. O problema está mesmo no clube português, que faz jogo duro para liberar o jogador. O Casa Pia estipulou um valor de €8 milhões para fechar o negócio, o que equivale a mais de R$50 milhões. E esse montante ainda pode subir em até 20% por conta dos impostos e taxas. Com isso, a contratação se tornaria a mais cara da história do futebol sul-americano para a posição de goleiro, além de ser a maior venda da história do clube europeu. Para efeito de comparação, o recorde anterior do Casa Pia foi a venda do atacante Nuno Moreira para o Vasco, por €3,5 milhões. O Bahia, por sua vez, mantém uma postura firme. Desde o início das conversas, deixou claro que não pretende pagar esse valor. Considera o preço alto demais para um goleiro que, embora talentoso e com passagens pela seleção da Costa Rica, ainda é desconhecido do grande público. O clube baiano entende que é necessário equilíbrio nos investimentos, principalmente diante de uma janela tão importante, e tem se mantido irredutível quanto a esse teto. Internamente, há quem acredite que o Casa Pia esteja esticando a corda para tentar arrancar o máximo possível, mas o Bahia não vai entrar em leilão. Se o time português não ceder, a negociação não vai avançar. Isso já foi dito e repetido pelos bastidores do clube, que consideram o valor acima do aceitável. A ideia é reforçar a meta, sim, mas com responsabilidade financeira. E mesmo que o negócio volte à pauta com uma eventual redução de valores, a avaliação seguirá sendo criteriosa. Vale lembrar que o atual titular, Marcos Felipe, apesar de ter momentos importantes com a camisa tricolor, ainda não é uma unanimidade entre os torcedores nem dentro da comissão técnica. Seu reserva imediato, Ronaldo, também não conseguiu se firmar quando teve oportunidades. Por isso, o nome de Patrick Sequeira surge como uma solução para a meta do Bahia, mas dentro de um cenário onde o custo-benefício seja justificado. A diretoria sabe que está diante de um possível reforço de peso,
mas também tem consciência do impacto de uma contratação desse porte nos cofres do clube. Se o Casa Pia entender que precisa flexibilizar, o negócio pode andar. Caso contrário, o Bahia deve olhar para outros nomes no mercado. E não para por aí. Outro assunto que chamou a atenção nos bastidores é a situação do atacante uruguaio Lucio Rodrigues. O jogador, que chegou ao Bahia como uma aposta promissora do Grupo City, vem enfrentando dificuldades para se firmar no time e começa a atrair interesse de clubes sul-americanos. Segundo informações que circulam no Uruguai, o tradicional Peñarol estaria de olho no atleta e acompanha sua situação de perto. O clube, inclusive, é tido como o time do coração de Lucio e de sua família, o que adiciona um elemento emocional à possível negociação. A questão é que, apesar do interesse, a situação financeira do futebol uruguaio pode ser um empecilho. Tirar um jogador do Bahia, com contrato vigente sob o guarda-chuva do Grupo City, não é tarefa simples nem barata. Por isso, mesmo com o Peñarol sinalizando interesse, a probabilidade de uma negociação efetiva ainda é considerada baixa. Dentro do clube, a ideia é avaliar melhor o desempenho de Lucio no restante da temporada. Mesmo com limitações no jogo de construção e no refino técnico, ele é visto como um finalizador nato e pode, com confiança e sequência, voltar a ser uma peça útil no elenco. Se aparecer uma proposta vantajosa, é claro que o Bahia vai analisar, mas não há nenhuma movimentação urgente para negociá-lo neste momento. O clube entende que ainda é possível recuperar o investimento e até valorizar o jogador no mercado, principalmente se ele engrenar na parte final da temporada. Tudo vai depender do que ele mostrar em campo. Por ora, o interesse do Peñarol serve mais como um indicativo de que o jogador ainda desperta atenção no cenário sul-americano, mas não representa, ao menos por enquanto, uma ameaça real à permanência do atacante em Salvador. E como se não bastassem todas essas movimentações, ainda tem a questão das premiações que podem impulsionar o clube financeiramente nesta reta decisiva do ano. A Copa Sul-Americana, como já mencionado, representa não só uma oportunidade esportiva, mas também um excelente reforço no caixa. O Bahia, que já garantiu boas cifras na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, vê na competição continental uma chance de consolidar sua saúde financeira e, de quebra, ganhar projeção internacional. Por isso, o jogo contra o América de Cali é mais do que um simples confronto de oitavas. É uma batalha por estabilidade, prestígio e crescimento dentro e fora de campo. Um eventual avanço significaria não só encarar o Fluminense na próxima fase, mas também mostrar ao continente que o projeto do Grupo City em Salvador está cada vez mais sólido. Com tudo isso, o torcedor do Bahia tem muitos motivos para ficar de olho. Seja pela expectativa dentro de campo, com a possível volta de William José e a busca por uma vaga nas quartas, seja pelas movimentações nos bastidores envolvendo reforços e possíveis saídas. O momento é de atenção total. O elenco segue focado, a diretoria monitora o mercado com cautela, e a torcida já começa a fazer as contas pensando em premiação, evolução técnica e planejamento de médio prazo. A verdade é que o Bahia está em um ponto de virada importante. Com organização, reforços pontuais e vitórias em campo, o clube pode transformar este segundo semestre em um marco de crescimento. A bola agora está prestes a rolar na Colômbia e, com ela, o destino do esquadrão em mais uma competição internacional. Tá tudo em jogo. E se o clima já estava quente com todas essas movimentações envolvendo o Bahia, ele esquenta ainda mais quando a gente mergulha no contexto geral do clube nessa temporada. O time vem oscilando em alguns momentos, mas mostra evolução tática, intensidade nos jogos e uma clara tentativa da comissão técnica em tornar o elenco mais competitivo e equilibrado. Essa tentativa, claro, não depende só de treinamentos e ajustes internos, mas também de reforços pontuais, que possam agregar qualidade e experiência ao grupo. É nesse cenário que as negociações ganham peso e, muitas vezes, se tornam uma verdadeira batalha nos bastidores, com estratégias silenciosas, contra-ofertas e até mesmo blefes entre os clubes. No caso de Patrick Sequeira, por exemplo, há quem diga que o Bahia já está monitorando nomes alternativos, justamente por não acreditar que o Casa Pia vá reduzir suas exigências. Mas, ao mesmo tempo, o clube segue atento, sabendo que o próprio jogador tem interesse na mudança e que esse desejo pode, em algum momento, pressionar o clube português a rever sua posição.
Jogador quer vir, Bahia quer contratar, tudo certo entre as partes envolvidas, menos com quem detém o passe. E isso não é novidade no futebol. Quantas e quantas negociações emperram exatamente nesse ponto? A diferença aqui é que estamos falando de uma cifra muito acima da média para o mercado sul-americano. E o Bahia, mesmo com todo o aporte do Grupo City, não está disposto a se deixar levar por uma empolgação momentânea. Outro fator que entra em cena nessa equação é a própria performance recente dos jogadores da posição. Como já foi citado, Marcos Felipe vive uma fase de altos e baixos, onde alterna boas atuações com partidas inseguras. Não é de hoje que o torcedor levanta o debate sobre a necessidade de um goleiro mais confiável, principalmente para jogos decisivos, como os da Sul-Americana. A chegada de Patrick Sequeira, portanto, não seria apenas uma reposição, mas uma mudança de patamar, desde que o custo seja aceitável. Internamente, o clube já tem mapeado outras opções e pode, a qualquer momento, avançar por um plano B. A diretoria entende que há urgência, mas não se desespera. E essa postura equilibrada mostra a maturidade na gestão do futebol, que nem sempre foi a tônica no passado recente do clube. Hoje, o Bahia está muito mais estruturado, com um modelo de governança mais claro e com decisões que, ainda que questionadas em alguns momentos, são baseadas em dados, estatísticas e análises profundas. Isso não elimina os erros, é claro, mas reduz bastante a margem para apostas baseadas só no achismo. Enquanto o imbróglio com Patrick Sequeira se arrasta, Lúcio Rodrigues continua sendo um ponto de interrogação. O atacante, que chegou cheio de expectativa, ainda não conseguiu mostrar seu melhor futebol com a camisa tricolor. Há quem diga que o estilo de jogo do Bahia não favorece suas principais características. Outros apontam que ele ainda não se adaptou totalmente ao futebol brasileiro. Seja qual for a razão, a verdade é que sua fase é, no mínimo, preocupante. E quando um nome como Peñarol aparece interessado, isso pode ser interpretado de duas formas, ou como uma chance de recomeço para o jogador, ou como uma tentativa do clube uruguaio de aproveitar uma eventual desvalorização momentânea para conseguir um bom negócio. O fato é que, no Bahia, Lúcio ainda é visto como um ativo importante. Ele pertence ao grupo, foi contratado com um planejamento de médio a longo prazo, e tem um contrato que garante certa segurança ao clube. Por isso, uma eventual venda só aconteceria mediante uma proposta vantajosa. Nenhum dirigente tricolor vai se desfazer de um jogador que pode render esportivamente e financeiramente no futuro sem garantir retorno. E nesse ponto, vale o reforço: os clubes uruguaios, por tradição, não costumam ter poderio financeiro para grandes investidas. Então, mesmo com o carinho do jogador pelo Peñarol, a negociação é vista com ceticismo. O que pode acontecer é algum tipo de empréstimo, com cláusulas de valorização e vitrine. Mas até isso precisaria ser muito bem estudado. E no meio desse vai e vem de nomes, valores e expectativas, o torcedor vive a montanha-russa que é acompanhar o futebol brasileiro. Cada informação nova pode mudar o cenário em questão de horas. Um jogador que parecia fora dos planos pode virar titular de uma hora para outra. Uma negociação dada como encerrada pode ser retomada com uma simples ligação. E é por isso que o Bahia mantém uma política de discrição nas tratativas. Não vaza fácil. Quando uma informação vem à tona, geralmente é porque já está bem encaminhada, ou porque interessa a uma das partes que ela se torne pública. No caso do goleiro costarriquenho, por exemplo, a informação do valor pedido pelo Casa Pia veio à tona de forma quase estratégica, como se o clube português quisesse deixar claro para o mercado que não pretende abrir mão fácil. E isso, claro, pode ser também uma forma de pressionar o Bahia a tomar uma decisão. Mas o tricolor segue no seu compasso, com paciência e análise. Até porque, a essa altura, ninguém dentro do clube ignora o impacto de uma contratação desse porte na folha salarial, na estrutura financeira e até mesmo no vestiário. Um goleiro que chega custando mais de 50 milhões de reais traz, junto com ele, uma expectativa altíssima de desempenho. E se não corresponder logo de cara, a pressão vem pesada. Por outro lado, a movimentação em torno de premiações e metas esportivas também influi diretamente nesse planejamento. Cada fase superada na Copa Sul-Americana representa um fôlego a mais no orçamento, além de fortalecer o projeto do clube no cenário internacional.
O Bahia não quer ser apenas um coadjuvante nas competições continentais. A ideia é brigar por títulos, marcar presença constante e usar essas experiências para consolidar um time competitivo e respeitado. E para isso, reforçar o elenco de maneira inteligente é essencial. Por isso que a diretoria não mede esforços para, dentro do seu limite, buscar as melhores opções. O torcedor pode até não ver grandes nomes sendo anunciados em sequência, mas pode ter certeza que o trabalho está sendo feito nos bastidores com o máximo de critério. E se tem uma coisa que a gente não pode deixar de lado é o fator emocional. O torcedor do Bahia é exigente, apaixonado e sabe reconhecer quando o time se entrega em campo. O jogo contra o América de Cali será mais uma prova disso. Mesmo jogando fora, o apoio da torcida vai estar presente, seja nas arquibancadas, seja nos milhões de corações tricolores espalhados pelo mundo. Cada passe, cada chute, cada dividida será acompanhada com aquela mistura de fé, ansiedade e amor que só o futebol proporciona. E é por isso que os jogadores também sentem essa energia. Eles sabem que não estão sozinhos. Que cada avanço na Sul-Americana representa mais que um resultado. Representa orgulho, representa história, representa a Bahia. No fim das contas, o que se desenha é um cenário de grandes desafios, mas também de grandes oportunidades. Se o clube conseguir alinhar as contratações, manter o elenco motivado e aproveitar os frutos das competições em que está inserido, o segundo semestre pode ser extremamente promissor. Há muito o que ajustar, claro. Mas também há muito o que comemorar. A estrutura está montada, o planejamento segue em curso, e os primeiros sinais de evolução estão visíveis. Com os pés no chão e os olhos no futuro, o Bahia vai dando seus passos rumo a um novo patamar no futebol sul-americano. Não será fácil, não será rápido, mas é possível. E a cada jogo, a cada negociação, a cada decisão nos bastidores, o clube vai moldando sua identidade com mais clareza e solidez. Enquanto isso, a torcida acompanha cada detalhe, opina, vibra, critica e, acima de tudo, acredita. Porque ser Bahia é isso. É não desistir nunca. É saber que, mesmo nas dificuldades, a camisa tricolor pesa. E que, quando o esquadrão entra em campo, tudo pode acontecer. Então que venha o América de Cali. Que venha a próxima fase. Que venham os novos capítulos dessa história. Porque o Bahia está pronto. E o torcedor, mais ainda. Vamos juntos. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol brasileiro e internacional, um rumor que tem tomado conta das rodas de conversa esportivas promete agitar o mercado e as expectativas dos torcedores. Carlo Ancelotti, renomado treinador italiano atualmente à frente da seleção brasileira, teria feito declarações sobre o Sport Clube Bahia que reverberaram não só no Brasil, mas ao redor do mundo, causando um verdadeiro burburinho na mídia esportiva. Embora nada tenha sido oficialmente confirmado, as palavras do técnico italiano alimentam a especulação sobre uma possível atenção especial ao clube baiano, que vem ganhando destaque por suas recentes atuações e estrutura crescente. Segundo relatos não oficiais, Ancelotti teria elogiado a organização e o potencial do Bahia em entrevistas recentes, destacando que o clube possui características que poderiam se alinhar perfeitamente ao perfil competitivo que ele deseja implementar na seleção. A menção inesperada de um treinador do calibre do italiano a um time que, tradicionalmente, não está no topo das grandes potências nacionais, fez com que a imprensa europeia e sul-americana voltasse os olhos para Salvador. Comentários apontam que o técnico enxerga no Bahia uma possível joia escondida do futebol brasileiro, capaz de revelar talentos e até influenciar na composição da equipe canarinha em futuras convocações. O burburinho se intensificou quando veículos internacionais especializados em futebol noticiaram que Ancelotti teria elogiado não apenas a equipe principal do Bahia, mas também sua base de jovens jogadores, destacando a qualidade da formação e o compromisso do clube em investir em novos atletas. Essa visão, segundo insiders próximos ao treinador, poderia indicar uma futura parceria ou ao menos um interesse mais aprofundado em observar os talentos baianos de perto. Afinal,
a seleção brasileira está sempre em busca de renovar seu elenco com nomes que tragam não só habilidade, mas também frescor e vigor físico, características que o Bahia vem tentando fortalecer em sua filosofia de trabalho. Apesar da empolgação dos torcedores do Bahia, fontes internas do clube permanecem cautelosas, classificando o contato com Ancelotti como inicial e distante de qualquer negociação concreta. No entanto, o simples fato de um técnico de prestígio internacional reconhecer o potencial do Bahia já é motivo para celebração, aumentando a autoestima do clube e de seus seguidores. A possibilidade de ver um treinador com o currículo de Ancelotti atento ao futebol baiano abre espaço para que outros clubes brasileiros também repensem suas estratégias de desenvolvimento e investimento. Na esfera esportiva, rumores como esse podem transformar-se rapidamente em fatos, principalmente quando envolvem personagens influentes e times que, apesar de não estarem no topo das tabelas, apresentam um crescimento consistente. Fica a torcida para que, seja por meio de parcerias, convocações ou até mesmo um possível futuro contato direto, o nome do Bahia continue em evidência, alavancado pelas palavras do treinador que hoje lidera a seleção brasileira e carrega um prestígio mundial inquestionável. Resta aguardar os próximos capítulos desse possível romance entre Ancelotti e o clube baiano, que já se mostra capaz de movimentar não apenas o mercado interno, mas também os holofotes do futebol global. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.